Olá a todos do sexto ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está no nosso livro, Os Conflitos Sociais e a Luta pela Reforma Agrária. Bom, na aula passada estudamos um pouco sobre o Mar Mediterrâneo e todas as guerras e conquistas assim que fizeram com que esse Mar Mediterrâneo fosse muito disputado por vários povos. Então, vimos que era muito importante se ter o controle desse Mar Mediterrâneo para ter o acesso de entrada e de saída de produtos, logicamente para fazer com que houvesse um aumento na comercialização dos produtos. E vimos que vários povos, ao longo da história, eles guerrearam justamente para controlar, assim, esse mar Mediterrâneo, como os fenícios, os gregos e também, logicamente, os romanos. Os romanos só conseguiram conquistar o mar Mediterrâneo depois que, de fato, eles entraram, assim, nas guerras púnicas, nas guerras contra os cartagineses, que viviam ao norte da África. Então, depois das três guerras púnicas, os romanos massacraram os cartagineses e conseguiram ter esse controle do mar Mediterrâneo, que foi chamado assim de Nosso Mar. E com isso, os romanos fizeram uma expansão muito grande, uma expansão territorial. Eles conquistaram muitos territórios em vários continentes. Várias regiões foram conquistadas pelos romanos. Tanto é que, através dessa expansão, através dessas conquistas, os romanos eles também tinham uma mão de obra que era a mão de obra escravizada. Através das guerras, eles conquistavam escravizados e, com isso, eles aumentavam assim a produção econômica de Roma. Ou seja, eles aumentavam assim a prosperidade, o dinheiro romano. Vimos também que muitas crises ocorreram com essa expansão. Daí vem o tema da aula de hoje, vem o tema desta aula. Bom, conflitos sociais aconteceram, brigas entre patrícios e plebeus. Porém, antes mesmo, na monarquia, existiam assim brigas, conflitos entre patrícios e plebeus. Porém, na república, esses conflitos continuaram. Só para a gente lembrar, a primeira forma de governo romana foi a monarquia e a segunda a república. Essa república que enfrentou muitas crises. Os patrícios eram os nobres da sociedade. Eles tinham as melhores terras, eles tinham os melhores cargos da sociedade e tinham muitos privilégios. Os plebeus eram pequenos proprietários, porém, alguns plebeus enriqueceram ao longo do tempo. Vimos isso em outra aula, onde os plebeus questionavam a maior participação política. E eles receberam, assim, alguns cargos políticos, como o tribuno da plebe. Era um representante, assim, para os plebeus. Então, dentro desse contexto, a partir do século II a.C., novas brigas, novos conflitos ocorreram. E os plebeus, eles queriam ter mais participação ainda dentro dessa política. Então, eles começaram a questionar muito mais os patrícios. Porque também com essa expansão que os romanos fizeram, essa conquista que eles fizeram em várias regiões, isso fez com que o número de escravizados crescesse e muitos plebeus eles ficaram desempregados, como vimos na aula passada. Então eles questionaram muito mais ainda os patrícios para que a sociedade se tornasse mais igual, para que houvesse mais igualdade dentro dessa sociedade romana, dentro dessa República Romana. Bom, como eu chamei a atenção, o cargo de tribuno da plebe, também pode ser chamado assim de magistratura, ele era um cargo específico onde um plebeu ele defendia assim os interesses dos plebeus. Então, se houvesse algo contra os plebeus, por exemplo, se os patrícios fizessem algo contra os plebeus, eles poderiam se defender assim na política através desse cargo. Tibério Graco, no século II a.C., ele foi assim um tribuno da plebe. Foi esse plebeu que defendeu assim
as questões dos plebeus, defendeu os direitos dos plebeus. Ele queria fazer uma reforma agrária nessa Roma antiga, nessa república. O que é isso? Bom, os nobres, ou seja, os patrícios, deveriam ter apenas uma certa extensão de terra. As terras não deveriam ser todas deles. As terras públicas deveriam ser dadas para pequenos proprietários. Isso é reforma agrária. Então, Tibério Graco lutou por isso, estimulando os plebeus para que eles viessem sonhar em ter o acesso a essa terra, já que as melhores terras eram dos patrícios e eles controlavam isso. Os patrícios não gostaram dessa ideia de fazer uma divisão, uma diminuição na extensão de suas terras e de dar terras públicas para os plebeus. Com isso, Tibério Graco ele sofreu muita pressão e posteriormente ele foi assassinado. Os ricos proprietários, ou seja, os patrícios, fizeram com que isso acontecesse. Tibério Graco perdeu a vida por essa questão. Então, ele tinha esse objetivo de fazer essa reforma agrária, distribuir terras para os plebeus, sendo que os ricos proprietários de terras não gostaram, os patrícios não gostaram. Lembrando, os patrícios eram os que tinham tudo de bom dentro dessa sociedade. Porém, alguns plebeus também conseguiram enriquecer, como eu chamei a atenção na aula passada. Porém, não eram todos os plebeus que enriqueceram, apenas alguns, porque a maior parte era empobrecida. Bom, 10 anos depois, o irmão de Tibério Graco, Caio Graco, ele também assim tornou-se em um tribuno da plebe, um representante dos plebeus, dos direitos dos plebeus. E ele continuou com essa luta da reforma agrária com a mesma questão que seu irmão tinha levantado anteriormente, que não houvesse assim uma extensão, uma quantidade de terras muito grande para os patrícios e que as terras públicas fossem dadas para os plebeus, e esses plebeus, pequenos proprietários, eles trabalhariam nas suas próprias terras. Eles não tinham que trabalhar em terras que não eram suas, porque isso acontecia também. Então, a ideia era fazer com que os plebeus tivessem terras que eram suas e que eles viessem trabalhar nessas terras para a sua própria subsistência, ou seja, existência, plantando e colhendo com aquilo que foi plantado e colhido. Eles viveriam. Parte seria para o consumo dos plebeus e de suas famílias, e a outra parte poderia ser vendida no mercado. Então, Caio Graco também ele levantava essa questão, irmão de Tibério Graco. Bom, além disso, ele teve o apoio assim, de cavaleiros para a lei frumentária, porque essa lei fazia com que o preço do trigo fosse diminuído para aumentar a produção de trigo. Mais uma vez, os grandes proprietários não gostaram nada dessa questão de Caio Graco. E ele também foi assassinado por conta disso, por causa dessa questão da reforma agrária. Porque os grandes proprietários perderiam assim espaço e terras e perderiam também esse espaço no comércio dos produtos. Então, eles se revoltaram e Caio Graco, também 10 anos depois do seu irmão Tibério Graco, foi assassinado. Outras pessoas, outros tribunos da plebe vieram também levantando essa bandeira da reforma agrária, como Marco Livio, enfim, todos eles foram assassinados porque os patrícios, a elite, os nobres, os grandes proprietários de terras não queriam perder espaço, não queriam perder o poder. Eles já tinham o poder político, mesmo os plebeus tendo um certo poder, porém, o poder político maior era, assim, dos patrícios. Bom, além desses conflitos, dessas guerras entre patrícios e plebeus, os próprios romanos, os escravizados também se revoltaram. Lembrando, com essa guerra, com a expansão que os romanos fizeram, e através dessa expansão territorial, muitas guerras aconteceram, eles conseguiam, assim, muitos escravizados. E esses escravizados eram prisioneiros de guerra. Também pessoas que não poderiam pagar
as suas dívidas, se tornavam, assim, prisioneiras de guerra, como eu chamei a atenção na aula passada. Bom, houve uma revolta grande de escravizados, chamada assim de revolta de Espartaco. Espartaco foi um escravizado e ele era um gladiador, porque em Roma também os escravizados eram gladiadores. Eles lutavam em arenas romanas e muitos conseguiam enriquecer com isso. Então, Espartaco liderou uma revolta com mais de 90 mil escravizados e eles lutaram pela liberdade pessoal. Eles buscavam, com isso, de fato, essa liberdade. Porém, eles foram massacrados pelo exército romano. Então, teve essa resistência, eles lutaram, porém foram massacrados. Aí tem uma imagem aqui que é justamente a crucificação de escravizados. Na revolta de Espartaco, escravos em Roma se rebelaram, buscando a liberdade, e ajudaram a enfraquecer o sistema republicano. Ao final da revolta, foram crucificados aproximadamente 6.000 seguidores de Espartaco. Então, essa revolta também fez com que esse governo republicano fosse pressionado e, posteriormente, esse governo republicano chegará ao fim, tendo um novo episódio aí dessa história romana, que é o Império. Lembrando, a primeira forma de governo foi a monarquia, o governo dos reis. A segunda forma, essa república, essa coisa pública que era controlada inicialmente com todos os direitos políticos pelos patrícios. Depois, os patrícios deram alguns direitos políticos aos plebeus, mas muitas coisas aconteceram, muitas revoltas aconteceram posteriormente, porque esses plebeus eles queriam mais participação política. E os escravizados agora também se revoltaram, porém foram massacrados. Aí temos aqui, ó, a crucificação era feita assim contra estrangeiros de Roma, escravizados, ou seja, pessoas que vinham de fora e cometiam algum crime em Roma, eram assim crucificados, escravizados também, e a cruz era em forma de T. A pessoa era pregada aqui com as mãos, nos pés, e ela morria assim por asfixia, ela ficava sem ar e ficava pendurada dessa forma. Como estamos vendo aqui em alguns exemplos de morte através dessa crucificação. Então foram 6.000 crucificados dentro dessa revolta aí de Espartaco. Lembrando que ele liderou, esse escravizado Espartaco, liderou mais de 90 mil escravizados contra os romanos. Bom, como eu chamei a atenção, essa República Romana entrou em uma grande crise e vários fatores fizeram com que isso acontecesse. Mas uma observação. Com o tempo, o exército romano ele se profissionalizou, tornou-se bem mais forte. Porque anteriormente, nessas guerras de expansão, onde os romanos conquistavam várias regiões em vários continentes, as pessoas que iam guerrear eram pequenos proprietários, eram camponeses. Aí teve muita indisciplina, houve revoltas, e assim o exército romano passou a ser mais profissional. Tanto é que um soldado receberia assim um soldo, ou seja, receberia salário para ser um soldado. Dentre esses fatores, ou seja, motivos que levaram à decadência dessa república, essa forma de governo, onde os patrícios tinham muitos poderes, nesse contexto, temos as crises sociais entre patrícios e plebeus. Como eu chamei a atenção, os plebeus queriam mais participação política ainda. E, além disso, muitos ficaram desempregados. Por quê? Já que teve um grande aumento de escravizado na sociedade, eles perderam, assim, espaço. Porque os escravos também trabalhavam no campo, os escravos eram gladiadores e outras funções que esses escravos faziam na sociedade. Outra questão que levou à crise, dessa república
o fortalecimento do comércio marítimo romano, teve aquela conquista do mar Mediterrâneo, como eu chamei a atenção, e vimos isso na aula passada bem. Então, esse comércio marítimo, ele cresceu bastante, e isso também foi uma causa assim, para esse fim depois da República Romana. Tanto é que foi a crise que depois levou ao fim. O surgimento de uma nova classe social, os homens novos. Então, vimos que alguns patrícios não gostaram nada porque alguns plebeus enriqueceram, tanto é que plebeus, através de uma lei específica, eles passaram assim também a casar com patrícios. Também teve a disputa por terras na luta pela reforma agrária, como vimos, Tibério Graco, Caio Graco, eles queriam fazer com que os camponeses tivessem acesso a terras suas, para que eles pudessem sobreviver vivendo nas suas terras e trabalhando nas suas terras, sendo que os grandes proprietários de terras, os patrícios, não gostaram disso. Teve também um processo de expansão territorial em Roma, como eu chamei a atenção. Muitos problemas vieram também com isso, já que Roma estava crescendo bastante. Logicamente, os problemas também cresceram. Os problemas cresceram também com essa expansão e também as revoltas dos escravos. Todas essas questões fizeram com que a república se enfraquecesse e, posteriormente, essa república chegasse ao fim. Bom, teve uma briga de poder muito grande, tanto é que Mário e Sila, eles controlaram assim a política romana, ou seja, militares, sendo que eles foram tirados do poder e o Senado tinha que fazer uma interferência direta, ou seja, tinha que controlar. Então, lembrando, o Senado era assim composto por 300 patrícios que eram os nobres da sociedade. Então, a ideia desse Senado foi fazer com que o governo, o controle de Roma, fosse dividido em triunviratos. O que é isso? 3 governantes, assim, administrariam a cidade de Roma, essa república romana. Então, eles se ajudariam em questões políticas, econômicas e sociais. O nome disso, triunviratos. Bom, temos uma imagem aqui. Em Roma, havia várias formas de se tornar escravo. Por dívidas, o que posteriormente tornou-se motivo de revolta por parte dos plebeus, e como vimos, a escravidão por dívida ou por dívidas foi extinta, foi acabada. Como prisioneiro de guerra, ser escravo como prisioneiro de guerra continuou. Por mau comportamento cívico, se a pessoa não se enquadrasse, não obedecesse às leis, ela poderia ser escravizada, ou por nascer escrava, né? Filho de escravo, escravinho era dentro dessa Roma aí. Na figura, um mercador de escravos expõe suas mercadorias, entre aspas. Temos aqui esse mercador, ele vendia escravizados. Os escravizados eram assim expostos em um mercado. E os compradores chegavam, analisavam e assim, se quisessem comprar, eles compravam. Então, esses prisioneiros de guerra, eles foram tratados como se fossem nada. Não era uma escravidão racial, étnica, preconceituosa. Isso foi criado muito tempo depois pelos europeus. Aqui dentro desse contexto romano, a escravidão era dessa forma. Inicialmente, pessoas que não pagavam as suas dívidas, não tinham como pagar. Depois, isso acabou. E por fim, prisioneiros de guerra, pessoas revoltosas com a sociedade, que não obedeciam, eram escravizadas, e também filhos de escravos. Bom, o primeiro triunvirato, que foi de 59 a.C. a 46 a.C., como eu chamei a atenção. 3 generais agora governariam Roma, governariam essa república. Aí temos Júlio César, que foi um grande general. Não confundam, porque Júlio César não foi um imperador romano, e sim foi um grande general romano. Temos
Pompeu e Marco Crasso. Esses 3 militares. Além de ser militar, também Júlio César foi cônsul e tinha, assim, poderes religiosos em Roma. Bom, os 3 se ajudariam. Era para ter esse auxílio entre os 3. Porém, eles começaram a brigar para ter mais poder. Tanto é que Crasso foi assassinado em uma guerra e assim Júlio César entrou diretamente em conflito com Pompeu, em guerra, em disputa com Pompeu, a fim de se estabelecer, porque ele tinha em mente que ele deveria ter o governo absoluto, sendo que o próprio Júlio César ele fez uma conquista na Gália e assim isso fez com que o Senado olhasse de forma diferenciada para ele, porque ele ganhou muito apoio popular, apoio da população, e isso não agradou o Senado. Bom, temos aqui uma imagem, ó. Pompeu, Crasso, Júlio César. Primeiro triunvirato, esse governo dos 3 militares. Crasso morreu em uma guerra. Júlio César combateu Pompeu a fim de ter esse poder absoluto. Aí está escrito aqui: o primeiro triunvirato foi uma manobra do Senado romano para que o poder fosse compartilhado por 3 líderes. Bom, a ditadura de Júlio César. Júlio César, que foi um ditador de 46 a.C. a 44 a.C., ele aproveitou problemas de saúde de Pompeu e assim estabeleceu a sua ditadura. Lembrando, o ditador era uma magistratura, um cargo político romano. Quando as coisas estavam feias, crises, etc., o Senado, assim, escolhia um ditador. Então, o Senado, que não estava satisfeito com Júlio César, teve que dar o título de ditador vitalício para César. Isso significa o quê? Que ele seria ditador enquanto ele vivesse. Enquanto ele tivesse vida, ele seria, assim, o ditador romano. E Júlio César, ele fez várias conquistas, inclusive essas conquistas eram feitas várias vezes de formas violentas. Aí temos aqui mais uma imagem. Júlio César impôs sua cultura e seu modo de viver, na maioria das vezes por meio da violência, aos povos dominados, o que gerou revolta em várias partes do império. Então temos essa imagem retratando Júlio César assim: pessoas presas. Então ele impunha, obrigava as pessoas, essas pessoas tinham que seguir a cultura romana, como também essas pessoas pagavam impostos, logicamente. Então, teve todo esse controle, essa forma de agir de Júlio César. Além disso, Júlio César buscou o apoio dos militares e do povo. Então, ele fez muitas coisas, muitas medidas para alcançar, assim, toda a sociedade romana, já que, em parte, ele tinha caído assim na graça da população. O que é isso? A população gostou assim do seu comando, da sua administração. Então, Júlio César distribuiu terras para o seu exército, principalmente as que eram conquistadas no processo expansionista de Roma. Enquanto Roma ia fazendo assim a expansão, conquistando vários territórios, ele distribuía essas terras para os militares do seu exército. Outra questão que ele fez: financiou a construção de obras públicas, o que dava emprego à plebe. Eles construíram muitas coisas em Roma. E assim os plebeus que estavam desempregados passaram a ter emprego. Então eles passaram também a gostar de Júlio César. Outra questão: colonizou novas regiões, escravizando os povos que trabalhavam nos campos, liberando os plebeus para novas atividades e maior participação na política. Então, os plebeus com isso gostaram mais ainda dele, já que a maior parte vivia ali do campo. Então, esse plebeu passou a ter uma participação maior dentro da política. Então, quando ele colonizava novas terras, quando ele controlava assim novas terras,
ele fazia com que os povos que estavam nos campos, os camponeses, continuassem assim trabalhando para ele, e os plebeus, logicamente, esses romanos, pequenos proprietários rurais de Roma, eles tiveram a maior participação política com isso. Bom, tudo isso que ele fez não agradou ao Senado. O Senado, onde 300 patrícios controlavam esse Senado. Então, eles fizeram um plano para assassinar Júlio César. E esse plano foi bem sucedido. Brutus e Cássio, eles fizeram com que isso acontecesse. Temos até aqui uma imagem. Senadores contra Júlio César. A ditadura de César durou apenas 2 anos, durante os quais tomou medidas de cunho popular, ou seja, medidas, coisas que ele fez para agradar o povo, como presentear seu exército com terras cultiváveis e empregar muitos plebeus nas construções de obras públicas. Diante disso, os senadores organizaram uma investida contra César que culminou em sua morte. Então, os senadores fizeram isso, tramaram isso aí e César foi assassinado. Bom, tinha um grande apoio popular esse governo, essa administração de César. Então o povo ficou chocado com esse assassinato, com essa morte de Júlio César. Aí foi estabelecido o segundo triunvirato, que foi de 44 até 32 a.C. Mais 3 pessoas governando essa República Romana. Quais pessoas que governaram? Temos Marco Antônio, Lépido e Otávio. Mais 3 militares para controlar, assim, a República Romana. Todos eles tinham relações com Júlio César. Porém, mais uma vez, houve uma disputa muito grande pelo controle político em Roma. E isso fez com que esse segundo triunvirato chegasse ao fim. Por quê? Bom, Otávio, ele derrotou Marco Antônio, que se aliou à rainha do Egito, Cleópatra, e assim, depois ele venceu Lépido, esse outro militar. E com isso, chegava ao fim esse segundo triunvirato. E um novo episódio na história romana começa, ou começou, que foi o Império. Então esse segundo triunvirato também não deu certo. Aí temos aqui uma imagem que seria a Cleópatra, a rainha do Egito. Detalhe da pintura, a morte de Cleópatra. Então, Marco Antônio, que se aliou a Cleópatra, ao Egito, ele foi avisado que ela teria sido morta, mas isso era uma mentira. Então, ele se suicidou após saber que ela teria sido morta, mas ela não tinha sido morta. Então, posteriormente também, Cleópatra se suicidou por meio da picada de uma cobra venenosa. Então, temos essa questão fundamental. Otávio, que posteriormente se tornou Otávio Augusto, foi o primeiro imperador romano. Ele venceu Marco Antônio e depois Lépido e se tornou o imperador romano. Mas isso é assunto para outra aula. Enfim, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.